CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Conta pra gente, Gilberto. Hoje a nossa dica é sobre os apps para a gente escanear documentos. Exatamente, Fernando. A gente, até quem não sei quem lembra, mas mais antigo é na área de tecnologia, tinha aqueles scanners, né? Aqueles grandes equipamentos com um vidro que você colocava o documento e escaneava, né? Esse documento e virava lá um arquivo PDF, um arquivo JPEG para isso. Bom, quem é mais antigo na área de tecnologia deve lembrar daqueles equipamentos scanners, que eram grandes equipamentos que tinham um vidro em cima, colocava lá um documento, ele fazia o scan e depois transformava aquilo num PDF ou num JPEG, né? E os telefones celulares simplesmente substituíram completamente esses tipos de equipamentos, exatamente por causa da câmera e alguns aplicativos que tem nos celulares que fazem esse papel, né? Que são os documentos, são aplicativos que vão digitalizar os documentos. A gente tem algumas sugestões aqui de alguns documentos, alguns aplicativos que podem fazer isso de forma muito tranquila, até gratuitamente, nos telefones. Para quem quer transformar lá aquele documento em papel, num PDF, aí armazenar no computador, enviar para uma outra pessoa via e-mail, né, ou via o mesmo WhatsApp. O primeiro aplicativo que faz esse tipo de digitalização é o CanScanner, que era muito utilizado nos aplicativos líderes de mercado. E a gente chegou a fazer um anúncio aqui na CBN Tecnologia que ele tinha uma vulnerabilidade. Alguns hackers invadiram o sistema da CanScanner e implantaram dentro do aplicativo um vírus. E as pessoas acabaram desinstalando o CanScanner. O fabricante falou que resolveu o problema, retirou esse código malicioso de dentro do CanScanner e agora ele está disponível de novo para Android e para iOS, né, nessa situação. É um bom aplicativo, eu usei bastante, né, quando teve aquela confusão toda eu acabei tirando do meu smartphone e migrei para um outro aplicativo chamado de Microsoft Office Lens, que inclusive a gente comentou também no CBN Tecnologia, também tem versões para Android e para iOS. É um bom aplicativo, ele consegue fazer a digitalização, faz um tratamento da imagem básica, consegue gerar, transformar em PDF, né, ou até em outros formatos também, e você consegue, inclusive, exportar para e-mail, né, ou para o próprio WhatsApp diretamente. Então, dois aplicativos muito conhecidos. Outro aplicativo que é bem interessante, para alguns celulares da Samsung, a própria câmera do celular Samsung tem uma função de digitalização, né? Você entra lá na câmera, tem a opção de um ícone de otimizador de cena e ali tem a opção de digitalizar. E aí você pode usar a câmera para fotografar o documento e depois converter aquilo num PDF, por exemplo, né, ou numa imagem, nesse caso aqui. Para quem usa aparelhos da Apple, o aplicativo Notas do iOS, ele também tem uma função extra, que é exatamente digitalizar os documentos, né? E aí você pode, inclusive, fazer anotações e desenhos sobre o documento especificamente digitalizado, e aí você pode gerar esse documento em PDF. Né? Um aplicativo muito interessante que tem para Android e para iOS é o Google Drive, que é um aplicativo que a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, sobre armazenamento de documentos, armazenamento de fotos, tem até a parte de edição de planilhas e documentos de texto também, mas o Google Drive também tem uma opção. Quando você acessa o Google Drive, tem uma opção de mais, né? Tem no canto inferior esquerdo tem um ícone com um símbolo de mais, e ali, clicando ali, tem a opção de digitalizar. E ele faz exatamente esse papel também, de digitalizar um documento, converter em PDF. A vantagem do Google Drive é que você já pode, ao digitalizar, já salvar na nuvem automaticamente, né? Ou seja, aquele documento que você acaba de digitalizar, né? E, por último, um aplicativo chamado Swift Scan, que também tem para Android e para iOS. Esse aplicativo também faz escaneamento, né? Ou seja, além de ler códigos de QR Code. Então, há vários aplicativos aqui, 6 aplicativos para os nossos usuários, nossos ouvintes que queiram fazer a digitalização de documentos em papel para PDF ou mesmo para imagem, que podem ser utilizados de forma gratuita. Todos eles são de forma gratuita aqui, a digitalização. Alguns, inclusive, oferecem a forma gratuita e quando eles simulam, né, a versão paga, eles te oferecem alguns servicinhos extras, como, por exemplo, tirar aquela marca d'água do aplicativo. Isso. O CanScanner, por exemplo, ele é dessas situações. O Microsoft Office Lens ele é completamente gratuito, o Google Drive também é completamente gratuito. O CanScanner
Na versão básica, ele tem uma marca d'água que coloca logo embaixo do documento dizendo que é um scanner em si. No caso do Can Scanner, se você usa a versão paga, além de retirar essa marca d'água, ele tem uma outra vantagem interessante que é chamada de OCR, que ele agora, em vez de fazer simplesmente uma imagem do documento, ele tenta reconhecer as letras e converte aquilo aí, por exemplo, num texto num doc, por exemplo, um docx, um formato da Microsoft. Então, aí deixou de ser um documento em papel, não é um documento digital do tipo um PDF ou uma imagem, e ele virou um documento editável, que você pode ir lá e editar, trocar palavras, mudar textos, né? Então, ou seja, é uma função interessante do Can Scanner na versão paga, né? Nesse caso aqui, né? Mas outros aplicativos têm essa função também de OCR, né? Não é preciso, não é exatamente preciso, porque muitas vezes muda um formato de letra, ou a iluminação não está muito boa, e aí ele pode errar em algumas situações. Mas para quem não precisar digitar completamente o documento, né, novamente, é um ganho de tempo, né? Você pelo menos já ter um ponto de partida já com o documento convertido para um doc, um docx, por exemplo. É isso aí. Bom, esse é o principal destaque de hoje. Se você tem sugestões também para aplicativos que conseguem fazer o escaneamento de documentos, pode mandar para cá, 992994297. Enquanto isso, vamos para os destaques que marcam a semana na tecnologia. Viralizou. O que viralizou, Gilberto? Muito bem, Fernanda. A gente falou aqui que o lançamento do iPhone 12, né? A Apple estava vendendo sem, vinha na caixa do aparelho sem o carregador. Pois o Procon de São Paulo, ele notificou a Apple que essa remoção do carregador era ilegal, não poderia ser feito, ele tinha que fornecer o equipamento completo, né? Inclusive com o carregador, né? Então, pelo menos para os usuários de São Paulo, no estado de São Paulo, a Apple, quando solicitado pelo usuário, deve fornecer o carregador sem o aumento de custo do aparelho. Então, o aparelho viria na caixa com o cabo USB mais o carregador, né, nessa situação. Quem não teve não recebeu esse plus, né, que é o carregador, pode recorrer ao Procon para fazer a solicitação, né? Ou seja, a Apple, se não cumprir o determinado pelo Procon, pode ser multado, inclusive, em relação a isso. A resposta da Apple, quando ela foi notificada pelo Procon, era que aquilo era reduzir a emissão de carbono e lixo eletrônico. Só que o Procon contra-argumentou falando que se ela não tem nenhum programa de reciclagem, né, aquilo não vai adiantar de nada. E tem uma coisa mais grave, que na verdade aí faz muito sentido isso. Os carregadores que as pessoas têm em casa normalmente são carregadores mais antigos, que não conseguem carregar no tempo adequado do carregador novo os iPhones novos, porque tem uma bateria maior, tem um sistema de carregamento maior e inteligente. Então, ou seja, pode até funcionar os carregadores antigos nos aparelhos novos da Apple. Só que muitos desses carregadores vão ter um tempo de carga do aparelho muito maior do que se tivesse com o carregador original. Então, por isso que o Procon notificou a Apple, e no caso, pelo menos na área, né, do estado de São Paulo, a Apple é obrigada a fornecer os telefones com carregador, né, nesse caso aqui. Outra notícia que me chamou a atenção vou dar uma paradinha aqui na Apple, até porque é um absurdo. Se você não tem um carregador também antigo de um outro equipamento da Apple, como é que você compra um aparelho que você não consegue nem carregá-lo para iniciar a operação dele? Exatamente. E não é barato. Ou seja, um carregador oficial da Apple hoje está R$200, né? Ou seja, você está comprando um aparelho extremamente caro, né? Acima de 5, 6 mil reais. Eu tenho aparelho de 10 mil reais da Apple e não tem um carregador. Então, é um negócio realmente assim, não tem muita coerência nesse caso. Essa desculpa de não reduzir, né, o lixo eletrônico é uma desculpa, na minha opinião, para inglês ver, né? Não faz muito sentido isso. Então, ou seja, vamos ver como é que essa queda de braço vai se desenrolar, né? Mas a questão é que, realmente, no estado de São Paulo, os paulistas vão receber os seus iPhones com o carregador, né, para isso. Vão ter que ir numa loja, né, retirar um carregador. Quem não tem no iPhone 12. Exatamente. Quem está comprando, o aparelho tem que vir já, né? Ele já vem com cabo USB, tem que vir também com o carregador, nesse caso. Isso.
Bom, outra notícia que me chamou a atenção foi que a China conseguiu lançar com sucesso uma sonda, chegou até a Lua, ela pousou com sucesso na Lua, recolheu algumas amostras de solo lunar e já está de volta para a Terra, né? Então, ou seja, a China demonstrou que tem tecnologia para isso, né? Ou seja, é um dos poucos países que conseguiram fazer, além da Rússia e dos Estados Unidos, a China agora também conseguiu fazer uma situação dessa natureza para isso. Uma notícia também que me chamou a atenção, Fernanda, a gente tem noticiado aqui muitas vezes de vazamentos de dados, vazamentos de informações pessoais, de sites, e aí a Kaspersky fez uma pesquisa nos fóruns, né, no underground da internet, de quanto valem essas informações, né? E aí uma situação interessante é que, por exemplo, um login e senha vazado custa 50 centavos de dólar. Olha, super barato, né? Assim, a gente quase não vale nada a nossa informação, né, para essas questões, né? Um cartão de crédito, né, ou um passaporte, foto de um passaporte, vale 6 dólares, né, lá. E coisas que valem bastante, né? Por exemplo, uma foto de um documento acompanhado de uma selfie vale entre 40 e 60 dólares, né? Um prontuário Meu médico vazado Deus. custa de 1 a 30 dólares, né, para isso, né? E uma conta de um banco digital, tipo PayPal, por exemplo, custa de 50 a 500 dólares. Veja que aí a parte financeira já começa a ficar mais caro, né? Aí já vale dinheiro já nesse caso, né? Então, veja que tem valor, né? Ou seja, o mercado, né, se autorregula e tem valor dos dados vazados, como é que os crackers, né, vendem essas nossas informações aí pela internet. Interessante. E uma Isso última mesmo. informação, assim, na verdade, uma curiosidade, Fernanda. A gente falou na quarta-feira passada do monólito, lembra que apareceu lá em Utah, depois sumiu, depois apareceu na Califórnia não, apareceu na Romênia e sumiu, e agora apareceu, sabe onde? Na Califórnia. Uma outra aparição desse monólito na Califórnia. O que será que é esse negócio que tem aparecido em vários locais, né? Vamos continuar apurando para saber o que fim vai ter essa história do monólito aí, Isso né? não caiu do É isso espaço, aí. não? Não, aparentemente é uma obra humana, viu? Pelas fotos, pelo menos, parece uma obra humana, não parece ser nada fora do espaço, né? Ou fora da Terra, vamos chamar assim, né? Parece obra de humanos mesmo. O interessante é que eles aparecem em locais completamente inóspitos, né? Lá na Califórnia apareceu em cima de uma montanha lá e some, né? Dali a alguns dias ele desaparece sem deixar nenhum vestígio e ninguém vê, né, o que está acontecendo. É interessante, né? Isso. Bem, Minha agora deve ter nossa. mais gente de olho nesse monólito lá da Califórnia. Se alguém tentar remover, acho que vão descobrir, viu? Uhum. Olha aqui, tem alguns ouvintes já falando sobre os aplicativos para escanear documentos. O Hernanes, ele disse que ele utiliza o OneDrive no celular Uhum. dele e já salva tudo no computador. O Legal. Everaldo, ele disse que usa o Genius Scan. Para ele é o melhor aplicativo para digitalizar qualquer coisa. Muito A bom. Patrícia também diz que utiliza o Adobe Scan. Está no celular dela e escaneia tudo que ela precisa também em relação a documentos. Legal, né? Veja, é legal, veja que uma ferramenta, ou seja, de qualquer que seja essas que até nossos ouvintes também colaboraram com a gente aqui, mas é uma ferramenta bastante útil, muita gente utiliza aí, porque na verdade hoje em dia, né, documentos em papel é difícil você guardar, difícil você até manipular. Se você faz a digitalização, você pode mandar para outras pessoas, guardar no celular, guardar no computador ou na nuvem, então é bem mais prático, né? E uma situação que realmente acabou com os scanners de mesa, né, chamados scanners de mesa. Isso realmente acabou com esse tipo de equipamento. Uhum. O Renato, ele está lembrando aqui de um assunto que a gente conversou na última quarta, de internautas que estariam recebendo uma cobrança por baixarem filmes da Torrent, lembra? Ah, sim, lembro. E ele pergunta o seguinte: como é que a gente consegue baixar vídeo sem ter que se surpreender lá na frente com direito autoral? O importante é você baixar, assim, normalmente os vídeos, né, que estão na internet, a não ser que tenha uma marca claramente dizendo que ele está com copyright livre, né, ou copyright free, né, em geral, todos esses vídeos que a gente baixa do torrent são vídeos protegidos por direito autoral, né? Então, ou seja, ou está no YouTube, né, ou você está numa plataforma de streaming dessas de vídeo, né? Agora, normalmente, esses vídeos assim, que são filmes que foram para o cinema, filmes de TV aberta ou fechada,
são protegidos por direito autoral. Dificilmente eles estão disponíveis na internet para você baixar de forma gratuita. Uhum. O Gil, ele usa o Dropbox como opção para digitalizar documentos. Ah, legal também. Boa Né? sugestão também. Boa, Bom, legal. tem um outro aqui, seu José. Seu José está me perguntando, e aí é lógico, a pergunta é para você, né? Ele disse que numa TV Smart, se existe algum problema de segurança, de você usar o seu próprio e-mail, fazer um login com o e-mail usual. Ele disse que a TV dele está pedindo isso, ele ficou com algum receio. Não, normalmente tem que ver qual é o aplicativo que está pedindo esse e-mail. Normalmente as Smart TVs têm vários aplicativos de portais e de sites, né, que realmente pedem login para você ter acesso àquele conteúdo do portal ou daquela aplicação. Então, eu diria que para verificar qual é o portal que está pedindo essa informação, porque se for um portal desconhecido, um portal que a gente não tem muitas referências, eu não colocaria, né, e-mail e senha. Ou então, se ele quiser fazer uso daquela plataforma, ele pode criar um e-mail alternativo numa plataforma gratuita, tipo um Gmail, né? E aí usa esse Gmail com essa outra senha que ele tem para fazer o cadastro na plataforma, e aí ele não precisa colocar o e-mail principal dele, onde tem todas as informações, que aí ele não corre o risco de vazamento do dado privado dele, da conta de e-mail e senha que ele tem. Tá certo. Essas são as nossas dicas de hoje, Gilberto. Excelente final de semana para você, hein? Muito bom. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos. Aí, até quarta-feira que vem com mais tecnologia. Até quarta.